O controle do elevador pode passar para o seu celular, né, onde você vai receber, por exemplo, você vai chegar no seu trabalho, você vai ter um QR Code no seu celular, aquilo vai liberar a portaria e, ao mesmo tempo, já totalmente conectado com esse software do elevador, ele já vai mandar o elevador para você. Quando você chegar no hall, você já sabe qual é o elevador que vai te levar ao seu andar. Patrocínio Samsung. Saia da mesmice com nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G. Patrocínio Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. O nosso convidado hoje é o Flávio Silva, presidente da Schindler na América Latina. A Schindler é uma das principais fabricantes de elevadores do Brasil e do mundo. A empresa tem sede na Suíça e está presente em mais de 100 países. Flávio, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. A Atlas Schindler está no Brasil há mais de 100 anos, né? Tem atuação no Brasil há mais de 100 anos, é isso? Isso. A gente acabou de completar 105 anos de operação no Brasil de forma contínua e isso nos dá muito orgulho. E me parece que, com tanto tempo de atuação, é uma história que se confunde um pouco com a história da urbanização do país e das grandes cidades, né? Quero entender um pouco como que você vê o papel dos produtos que vocês fabricam na urbanização de países e grandes cidades. Olha, a indústria de elevadores ela é intrínseca a algumas mega tendências que a gente já observa nas sociedades modernas. Uma delas, você acabou de citar, é a questão da urbanização. É claro que a gente vê, não só na sociedade brasileira, mas de todos os países do mundo, uma questão de centralização, de urbanização, né, de mudança das pessoas para as grandes cidades. O número de terrenos ou terras disponíveis para poder edificar as casas, ele é limitado. Então, a única solução viável que a gente percebe é a verticalização das cidades. São Paulo já é uma cidade altamente verticalizada. Segundo dados que eu tenho da FAPESP, recentemente, o número de apartamentos superou o número de casas na cidade de São Paulo. Então, essa é uma mega tendência que tende a se acentuar com o passar dos anos e o elevador é a espinha dorsal de um prédio. Um prédio sem elevador, ele é um prédio que não oferece todo o conforto e comodidade para os seus condôminos. Eu costumo dizer lá para o pessoal que elevador num prédio residencial é tão importante quanto é água e luz. Então, é muito importante ter o elevador funcionando de forma adequada para poder servir os nossos clientes. Uma outra mega tendência que a gente enxerga é a questão do aging, né? Do envelhecimento da população. À medida que a gente vai ver ou percebe o envelhecimento da população, o elevador, nos prédios, eles se tornam ainda mais essenciais. A gente até vê, em alguns casos, elevadores em casas. Porque não é uma questão mais de um luxo, mas é uma questão de oferecer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, se limitando a essas duas mega tendências, o elevador ele é um produto com um futuro muito promissor nas sociedades, não só no Brasil, como no mundo como um todo. E conta um pouco como que foram os últimos 12 meses da Schindler no Brasil. Vocês estão num momento de expansão, estão num momento de mais apertar os cintos? Olha, os últimos 12 meses, eles não foram muito diferentes dos últimos que a gente enfrentou, né? Claro, a pandemia chegou no março de 20 no Brasil, mudou alguns elementos, né, que a gente conhecia, o que era trivial e cotidiano deixou de ser, a gente se reinventou, novas políticas foram adotadas para a preservação do trabalho, principalmente do colaborador, isso de fato aconteceu. Nos últimos 12 meses a gente continua com as nossas vertentes estratégicas de longo prazo, isso eu tenho que dizer, porque o nosso planejamento ele não é para os próximos 12 meses, é para os próximos 10 anos. Isso nos dá uma liberdade muito grande, porque quando você começa a planejar muito além do trivial, você escolhe a sua jornada e independente das adversidades e interferências que venham a existir no curto prazo, a sua meta de longo prazo não se altera. Isso nos permite fazer movimentos muito mais suaves em relação à jornada da companhia.
A gente recém anunciou aí já talvez um pouco mais de 12 meses, investimentos em de uma nova torre de teste para a cidade de Londrina, onde a gente quer avançar ainda mais em pesquisa e desenvolvimento, trazendo para o Brasil o potencial de poder desenvolver ainda mais a engenharia de elevadores, escadas rolantes dentro do país. Isso para nós é super importante. Então a gente aplicou uma solução de centro de serviços compartilhados na cidade de Londrina, onde a gente conseguiu harmonizar toda a qualificação e melhorar a qualidade de atendimento para os nossos clientes, melhor dizendo. E isso é uma jornada que tem a ver com a nossa visão de longo prazo para a companhia, não só para o Brasil, mas como para os países da América Latina. E tudo alinhado com o Grupo Schindler, né, que, como você mesmo disse, é um grupo suíço, já com quase 150 anos de história na indústria de elevadores e pretendemos, junto nessa jornada, caminhar para outros mais 150 anos, oxalá. O mercado de elevadores está bastante ligado ao mercado imobiliário, né? Qual que é a sua avaliação sobre o momento do mercado imobiliário e o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Olha, o mercado imobiliário brasileiro, segundo a nossa ótica, a gente precisa... tem dois elementos, duas forças muito importantes no momento que eu diria que ficar um pouquinho em compasso de espera para ver exatamente qual força será predominante. De um lado, a gente tem as taxas de juros, que subiram muito, né? A taxa básica de juros Selic saiu de 2% para 3,75%, e ela tem uma correlação direta com o financiamento de longo prazo para as famílias que adquirem a casa própria. Como dado adicional, o brasileiro, em média, ele financia o imóvel de longo prazo. Então, em média, esse é um dado que eu posso até confirmar mais tarde, mas em média 28 anos e meio é o financiamento que ele obtém dos agentes financeiros e paga em torno de 17, 18 anos. Então, a taxa Selic ela é um vetor muito importante em relação à formação de crédito, disponibilidade do montante financeiro necessário para a aquisição da casa própria. Então, com o aumento da taxa, a gente espera até uma certa contração do mercado. Por outro lado, a gente percebe um movimento de acentuar ainda mais o mercado do Minha Casa Minha Vida, que é o programa governamental para as famílias, né? Tem faixa 1, 2 e 3, são diferentes escalas para atendimento de um déficit habitacional que existe no país, que deve estar em torno de 7 milhões de unidades habitacionais. Então, há uma necessidade de oferecer crédito, de oferecer mais unidades habitacionais para as famílias brasileiras. Nesse momento, eu tenho esses dois elementos, um pró-mercado, outro contra-mercado, restringindo um pouco. O que a gente precisa esperar um pouquinho é ver qual dessas forças será predominante para poder avaliar o que vai acontecer com o mercado imobiliário futuro. Nós estamos na indústria de elevadores, o que a gente vê hoje no mercado é um hiato aí, porque a gente é contratado mais ou menos 12 a 14 meses pós-lançamento e comercialização das unidades habitacionais. Então, o que a gente está capturando hoje de vendas é um pouco o que foi lançado há um ano atrás. Então, para nós, esse movimento do mercado que eu acabei de descrever sobre taxa de juros e incentivos governamentais sobre Minha Casa Minha Vida, a gente vai ver daqui uns, talvez, 10, 12 meses. Quais tendências você enxerga no mercado hoje? O mercado está olhando mais para a sustentabilidade? Ou quais são as tendências que o mercado está atento? Olha, como eu disse, há um hiato, né, em relação ao número de habitações necessárias para as famílias brasileiras. Então, há uma tendência de preencher isso naturalmente. O que eu vejo em relação ao passado, sobre tendências ou sobre acomodações em relação às novas demandas, é que não basta mais a gente só fornecer um elevador. Então, na nossa plataforma de entrega para o cliente, por exemplo, a gente trabalha com digitalização. Então, os nossos elevadores que hoje são fornecidos para o Brasil, eles estão no estado da arte em relação à tecnologia digital do que há de melhor no mundo. O mesmo elevador que é fabricado em Londrina e entregue aqui na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio de Janeiro, é o mesmo elevador em termos de qualificações técnicas que é entregue em Berlim, que é entregue em Sydney, que é entregue em Chicago. O equipamento em si, ele vem já
com um computador de bordo que trabalha 24/7, monitorando o equipamento e comunicando com o centro de tecnologia que a gente tem aqui no Cambuci, onde fica a nossa sede. E dali a gente controla exatamente quais são os parâmetros que estão de acordo com os parâmetros de engenharia, quais estão em desacordo e como pode atuar remotamente para poder fazer um eventual reset, né, ou reinício do equipamento, para que ele possa retomar os parâmetros de engenharia. Isso é importante porque nos permite, de um lado, preencher todo o nosso propósito de ESG, né, a questão das nossas pegadas de carbono, que a gente tem uma preocupação genuína com isso. Então, você, quando faz uma intervenção remota, digital, e reseta o equipamento e ele volta a operar, evita que um técnico tenha que se deslocar até a unidade para fazer um reparo. Também tem a ver com a nossa jornada de trazer o que há de melhor no mundo em termos de tecnologia para a sociedade brasileira e assim melhorar a disponibilidade do equipamento para o nosso usuário final. Porque o elevador, se me permite dizer isso, ele está tão intrínseco às rotinas das famílias que muitas vezes ele passa desapercebido, salvo quando ele está parado. Aí todo mundo vai lembrar dele. Então é muito importante isso para nós. E falando um pouquinho do nossa pegada de carbono, porque eu acho que essa tendência ela veio para ficar, a gente, por exemplo, alimenta toda a nossa fábrica de Londrina a partir de uma fazenda de produção de energia solar. Então, o nosso impacto ambiental por causa da energia elétrica é mínimo. Nós acabamos de introduzir uma série de equipamentos, de carros da nossa frota que são 100% elétricos. Tem 2 aqui em São Paulo, outros espalhados pelo Brasil. Nós substituímos 100% da nossa frota por um carro que não que fosse o mais barato que estivesse no mercado, mas aquele que tivesse um menor impacto ambiental. Então, hoje nós temos 730 carros de um único modelo, porque a gente selecionou aquele que gera o menor impacto ambiental. A gente se propõe, e isso é importante, a utilizar só etanol quando a gente está enchendo de combustível, né, os carros, porque a gente reconhece que o etanol cria um impacto menor. Então, essas tendências que eu considero que são importantes para a sociedade, elas estão presentes aí na nossa jornada de longo prazo. E pensando nessa digitalização que você citou, como que o consumidor final percebe isso na prática? Estou pensando assim, a pessoa eventualmente está lá no elevador, o elevador parou, ela está dentro do elevador. Isso significa menos tempo no elevador parado? Enfim, essas preocupações assim mais cotidianas, né, das pessoas, né? O que isso significa? Eu vou te responder de 2 formas. Primeiro, do ponto de vista do passageiro, é exatamente isso. Então, ele permite com que, por exemplo, ele faça uma chamada do elevador diretamente para o nosso call center, porque existe uma chamada de voz e lá no nosso contact center tem uma pessoa que vai ajudar esse passageiro que está lá. Muitas vezes as pessoas não gostam de ficar lá dentro da cabina, né, se está parado, e para poder acalmá-lo. E nos permite fazer um reset automático. Se bem sucedido, a situação fica resolvida, né, principalmente se é uma interferência externa ao equipamento. Como, por exemplo, um afundamento da tensão da rede. Então, ele perdeu um parâmetro, ele parou por segurança, e aí você restabelece aquilo e é possível voltar a trafegar sem problema. Caso seja necessário levar um técnico ao local para poder fazer o resgate ou a manutenção do equipamento, aí essa pessoa fica em contato com o contact center, que automaticamente abre um chamado para o técnico mais próximo do ponto de onde está ocorrendo o fato, e aí a gente faz o atendimento. A ideia é ser pronto e o mais rápido possível para essa situação. Esse é um ponto, do ponto de vista do passageiro. O segundo, do ponto de vista do síndico, porque à medida que você digitaliza o equipamento e você começa a monitorar todos os sintomas e ocorrências, o síndico tem a possibilidade de ter todas as informações no iPhone dele. Então, eu tenho, por exemplo, no meu iPhone, todos os equipamentos que estão em propriedades da Atlas Schindler no Brasil, as escadas rolantes da nossa fábrica, os elevadores das nossas filiais, e eu consigo monitorar o desempenho de cada um. Isso é importante para o síndico porque o que acontece? Quando numa reunião de condomínio onde ele tem que prestar conta, se não é um síndico
até o síndico profissional também, ele tem elementos concretos para falar, olha, a avaliação do equipamento foi essa, a manutenção foi essa, foi isso que aconteceu. Cria um histórico positivo em relação ao que está determinado e o que precisa ser corrigido. Então, a digitalização traz novos elementos aí para que melhore a gestão dos equipamentos e, claro, né, o nosso objetivo final é melhorar a vida dos condôminos. Outra preocupação do consumidor, do usuário final, né, enfim, tem chance de um elevador cair? Isso é uma coisa que às vezes aparece no cinema, né, e tal. Como que é isso hoje? Olha, o elevador é um sistema de transporte mais seguro do mundo. Ele é muitas vezes mais seguro que o avião, que a gente considera que é o mais seguro do mundo. Porque se você multiplicar o número de passageiros e o número de viagens e quantos quilômetros foram percorridos, dá para perceber que comparado com o avião, esse é o ponto, a gente muitas vezes, multiplica aí por centenas de vezes mais seguro. Elevador só cai, talvez em filmes, como você mesmo disse, ou coisas similares. O elevador hoje ele tem tantos elementos de redundância de segurança, que vão do eletrônico ao mecânico, passando pelo elétrico, que é muito difícil um elevador cair. Não vou falar para você que é impossível, porque aí a gente cai no campo das probabilidades e impactos, mas assim, a gente nem trabalha com esse cenário. Tendo uma manutenção em dia, um equipamento de primeira linha, um equipamento que segue as normas brasileiras, que são vis-a-vis com as melhores normas do mundo, eu acho que esse risco está bastante afastado. Pensando em tecnologia, né, falamos bastante sobre isso. Eu estou aqui pensando que, muito tempo atrás, os elevadores tinham ali a figura do ascensorista, né? E hoje, olhando para o que o consumidor consegue enxergar como os elevadores mais modernos, tem aquele que não tem botão, né? Você aperta o botão fora do elevador. Queria entender, assim, o que você enxerga que a gente pode encontrar no futuro, assim, o que o consumidor pode encontrar em elevadores daqui a 10 anos? Olha, e essa é uma jornada natural. Você lembrou bem, eu me recordo, né, do assessorista, a pessoa que ficava lá comandando lá portas e pavimentos para que todo mundo subisse e descesse do elevador. Esse que você tem um botão fora, que a gente chama de controle de tráfego, porque você já coloca um software para ajudar a otimizar o tráfego de pessoas num prédio. Em geral, a gente tem isso em prédios comerciais de alto fluxo. E ajuda muito, porque o elevador, ele, de forma inteligente, ele começa a otimizar o tamanho de número de passageiros e velocidade para que as pessoas possam chegar aos andares desejados. No futuro, e aí, claro, a gente começa a passar por uma parte de pesquisa, me permite dizer se futurologia, né? A gente ideal, mas a gente percebe claramente que o controle do elevador pode passar para o seu celular, né? Onde você vai receber, por exemplo, você vai chegar no seu trabalho, você vai ter um QR Code no seu celular, aquilo vai liberar a portaria e, ao mesmo tempo, já totalmente conectado com esse software do elevador, ele já vai mandar o elevador para você. Quando você chegar no hall, você já sabe qual é o elevador que vai te levar ao seu andar. Então, essa necessidade de apertar o botão vai começar a desaparecer. A gente percebe que isso também vai ser um elemento de segurança, principalmente em apartamentos de altíssimo padrão, onde você recebe os seus convidados, você manda o QR Code para o seu convidado, e aí, quando ele chega na portaria, a portaria lê o QR Code, abre a porta lá do apartamento, já chama o elevador e o elevador já te direciona para o andar correto. A gente vê mais e mais a integração do elevador, que é um elemento de transporte, com outros modais. Então, por exemplo, na Suíça eu sei que existe uma pesquisa muito incipiente ainda, eu tenho que dizer, mas de você colocar o elevador junto com a plataforma de tráfego de ônibus. Os ônibus lá, eles são muito mais preditivos em termos de horário, né? Você sabe exatamente qual horário o ônibus estará em determinado ponto. E você, olha, se eu tenho uma reunião no centro às 8h40, às 8h15 eu tenho que pegar o elevador, porque às 8h22 passa o ônibus e eu estarei em tempo no endereço desejado. Então, tudo isso vai ficar interconectado. E eu acredito que no futuro a gente vai viver uma situação como essa. E a gente está vivendo no Brasil um momento político e econômico um tanto conturbado, né? Você, como representante de uma multinacional, como que você avalia esse momento e como que você vê que
isso impacta nos negócios de vocês? Olha, número um, eu vejo com esperança. Eu sempre dou o voto de crédito para que as coisas melhorem. Esse é o meu voto sincero para que, independente do que está acontecendo, é que eu quero que o país prospere. O Brasil tem muito mais elementos para dar certo do que está errado. Então, eu sou muito convicto disso. Em relação ao governo atual, essa situação que a gente está vivendo, ou viveu há 1 ano ou 2 anos atrás, o que eu tenho a te dizer é que a gente não se planeja ou não faz movimentos estratégicos baseados no que está acontecendo nos próximos 24 meses ou o que aconteceu nos próximos 24 meses. Com 105 anos de operação no país, de forma contínua, a gente já viveu de tudo. A gente já viveu ditadura, a gente já viveu mudança de moeda, a gente já viu reabertura da economia, a gente já viveu o Getúlio Vargas, quando tomou o poder e depois se reelegeu, a consolidação das leis do trabalho. A gente opera no Brasil desde 1918, então o que nos dá tranquilidade é que, independente do que está acontecendo com o governo, a gente vai seguir o nosso rumo estratégico, que é o que está planejado, o que a gente almeja, é o que a gente vê como mega tendências. É assim que a gente quer atuar no país. Tem dado certo. E do ponto de vista da economia, o que seria importante para ajudar os negócios a avançarem, na sua visão? Olha, tem muita gente competente nesse momento tratando de assuntos super relevantes para a sociedade. Por exemplo, taxa de juros. É claro que uma sociedade que oferece mais crédito tende a movimentar mais a economia. A taxa de juros não está no patamar que está porque alguém achou que isso era conveniente. É porque existem algumas necessidades que têm que ser respondidas. Nesse sentido, eu deixo para os especialistas, para que as pessoas que realmente têm competência para isso, que possam avaliar. Financiamento de crédito para as pessoas sempre é bem-vindo. Eu acho que isso ajudaria a sociedade de uma forma geral. Mas, mais uma vez, vou deixar na mão das pessoas que são competentes, são muito mais competentes do que eu para dar uma opinião sobre o tema. Qual?